Quantas vezes você já acolheu uma cobra achando que estava oferecendo abrigo a um aliado? Quantas vezes chamou de amizade aquilo que, no fundo, era apenas conveniência camuflada? E o mais perturbador, quantas dessas pessoas você só reconheceu como tóxicas depois de já ter se exposto demais, confiado demais, se doado demais? A realidade é brutal. E Maquiavel saberia exatamente como descrevê-la. Os verdadeiros inimigos raramente chegam com uma faca na mão. Eles chegam sorrindo, oferecendo ajuda, parecendo inofensivos. E é por isso que o erro mais perigoso não é ser atacado por alguém que te odeia. É baixar a guarda para alguém que te inveja em silêncio. Pessoas tóxicas não se declaram como tais. Elas não gritam, elas se infiltram. E o mais maquiavélico de tudo é que elas sabem exatamente onde se posicionar. Na brecha da sua carência, na lacuna da sua insegurança, no ponto cego do seu desejo de ser aceito. Elas aprendem seus padrões, decoram suas fraquezas e se aproximam com o timing perfeito, sempre quando você está vulnerável, sobrecarregado ou faminto por conexão. O perigo mora aí, porque enquanto você acha que está criando alianças, muitas vezes está abrindo portas para parasitas emocionais que sabem sugar sem deixar rastros. A Lei 1 das 48 Leis do Poder já alerta com precisão. Nunca ofusque o mestre. Agora pense, o que acontece quando você, mesmo sem perceber, começa a brilhar mais do que alguém que se acha superior? Você passa a ser visto como ameaça. E é exatamente isso que ativa o comportamento tóxico de muitos ao seu redor. Eles não atacam de imediato. Eles te minam com elogios ambíguos, com conselhos bem intencionados, que soam como críticas disfarçadas, com microatitudes que parecem irrelevantes, mas que aos poucos vão corroendo sua confiança. E se você não estiver atento, acaba fazendo o trabalho por eles, se podando, se limitando, se diminuindo, tudo em nome de manter a paz com quem nunca desejou sua paz de verdade. Outro princípio essencial é a Lei 33. Descubra a fraqueza de cada um. Mas aqui, o jogo inverte. Porque o tóxico já sabe a sua fraqueza, e você ainda não sabe a dele. E é por isso que ele avança. Porque você ainda está reagindo com emoção, enquanto ele já está operando com estratégia. A sua sensibilidade, quando não vem acompanhada de vigilância, vira vulnerabilidade. E no xadrez do poder, quem joga no escuro sempre acaba sendo peça, nunca jogador. Por isso, o primeiro passo para lidar com pessoas tóxicas não é enfrentá-las, é identificá-las antes que se instalem. E isso exige que você abandone o olhar romântico sobre as relações. Exige que você pare de achar que toda conexão é um presente, que todo apoio é sincero, que toda gentileza vem de um coração puro. Não vem. Muitas vezes vem de mentes frias que operam com cálculos. E se você não aprender a perceber isso nos pequenos gestos, nas entrelinhas, nas microagressões que vêm disfarçadas de preocupação ou opinião sincera, vai cair no mesmo ciclo que aprisiona milhares. Abrir portas para quem veio apenas para sabotar. O segredo está nos sinais sutis. Pessoas tóxicas não te atacam diretamente. Elas te fazem duvidar de si. Elas te jogam contra os outros. Elas te colocam em situações em que você sempre parece o exagerado, o sensível, o errado. Elas manipulam a percepção, criam narrativas, plantam desconfiança e, o pior, fazem isso com tanta habilidade que você começa a achar que o problema é você. A essa altura, já não é só sobre estratégia, é sobre sobrevivência. Você está emocionalmente capturado. E se não cortar isso com clareza, essa influência vira enraizamento. Maquiavel dizia que os grandes perigos vêm daqueles que estão por perto, mas fingem neutralidade. Por isso, sua primeira defesa é o radar. Aprenda a observar mais do que ouvir. Analise os padrões e não as palavras.
Quem te elogia na sua frente, mas minimiza suas conquistas nas entrelinhas? Quem diz estar do seu lado, mas nunca comemora genuinamente suas vitórias? Quem diz querer seu bem, mas sempre te alerta mais do que te apoia? Essas são as perguntas que o maquiavelismo inteligente faz, não para viver em paranoia, mas para viver em consciência. A maior armadilha do tóxico é se passar por inofensivo. E sua maior força será parar de interpretar as relações com ingenuidade emocional. Isso não significa virar um cínico amargo. Significa se tornar alguém que reconhece a complexidade humana e, por isso mesmo, sabe com quem anda, até onde vai e o que está disposto a expor. Se o ambiente é instável, você precisa ser o elemento mais lúcido da equação. E isso começa identificando com frieza aquilo que muitos evitam enxergar por medo da solidão. Às vezes, o inimigo está no círculo mais íntimo, não na arquibancada. A partir do momento em que você domina essa percepção, tudo muda. Você se torna mais seletivo, mais atento, mais calado nos ambientes onde antes se expunha. E isso já é um golpe mortal contra o tóxico, porque ele sobrevive da sua distração, da sua necessidade de se explicar, da sua carência por aceitação. E quando você tira isso dele, você tira o alimento da manipulação. Mas não basta identificar, é preciso agir. E a próxima arma não é o confronto, é o silêncio, a contenção, a ausência estratégica. Porque depois de enxergar quem é quem, o movimento seguinte é aprender a desarmar o manipulador sem dizer uma palavra. Depois que você identifica a presença do tóxico no ambiente, aquele que não ataca, mas mina, que não grita, mas sabota, a reação natural seria confrontar. Dizer tudo o que sente, expor a manipulação, deixar claro que está vendo o jogo sujo. Mas esse é exatamente o erro que o manipulador espera que você cometa. Porque quando você reage com raiva, quando se explica demais, quando tenta abrir os olhos de quem não quer enxergar, você se fragiliza emocionalmente e entrega sua força de bandeja. A estratégia mais poderosa contra o manipulador não é a reação impulsiva, é o silêncio cirúrgico, é a contenção calculada, é a observação fria de quem entendeu que não se vence o manipulador jogando o jogo dele, se vence mudando as regras. É aqui que entra uma das leis mais subestimadas do poder. Lei 4. Diga menos do que o necessário. Porque o manipulador vive de brechas. Ele testa sua reação, mede sua emoção, captura seus detalhes. Cada desabafo seu vira munição. Cada explicação vira distorção. Cada momento de fragilidade que você verbaliza vira argumento contra você mais adiante. Por isso, o silêncio se torna a sua blindagem. Não o silêncio de quem se cala por medo, mas o de quem já entendeu que certas batalhas se vencem com contenção, não com explosão. O manipulador se alimenta da sua necessidade de ser compreendido. E a partir do momento em que você para de tentar explicar sua versão, para de justificar seus limites e para de responder a ataques indiretos, ele começa a definhar, porque o palco que ele esperava simplesmente não existe mais. A Lei 6, chame atenção a qualquer custo, revela outro ponto crítico. Pessoas tóxicas muitas vezes fazem tudo para manter os holofotes. Elas criam confusão, triangulam conflitos, se fazem de vítimas, geram drama. Mas você não precisa tirar o foco delas, basta não dar palco. Porque o que elas mais temem não é o confronto direto, é a indiferença estratégica. O olhar que percebe, mas não reage. A presença que escuta, mas não se explica. O silêncio que carrega um recado claro. Eu sei exatamente quem você é, mas você não merece nem minha reação. E essa postura desestabiliza mais do que qualquer discussão. Pense nisso. A maior arma do manipulador é o controle da narrativa. E quando você se cala, ele perde esse poder.
porque já não pode usar suas palavras contra você. Já não pode te provocar e te transformar em alguém emocional. Já não pode distorcer aquilo que não foi dito. O silêncio, nesse contexto, é ofensivo, é ativo, é estratégico e, combinado com a observação, torna-se letal. Porque agora, enquanto ele tenta causar ruído, você está anotando padrões, entendendo estratégias, mapeando jogadas. Você não está se escondendo, você está se posicionando num terreno superior, o do controle absoluto da própria emoção. Maquiavel sabia que quem reage demais perde autoridade. Um líder que se expõe com frequência, que responde a todos, que se irrita com facilidade, torna-se previsível. E tudo o que é previsível é manipulável. O mesmo se aplica a você. Quanto mais você se torna uma presença sólida, silenciosa, enigmática e difícil de ler, mais perigoso se torna para quem tenta te jogar contra você mesmo. A frieza do observador é o pesadelo do manipulador, porque enquanto ele esperava caos, você oferece quietude. Enquanto ele esperava drama, você oferece distância. Enquanto ele esperava exposição, você oferece neutralidade, e isso o desarma por completo. Mas atenção, o silêncio só é eficaz se for acompanhado por uma postura de vigilância ativa. Observar é mais do que notar, é estudar, é interpretar os detalhes, as palavras escolhidas, os olhares desviados, os momentos em que a voz treme, os sorrisos que chegam atrasados, os elogios que soam falsos. É perceber os jogos de influência, as tentativas de triangulação, os movimentos sutis de quem está sempre tentando te empurrar para um papel emocional. E com isso, agir, não para confrontar, mas para manipular a manipulação. Reduzir o acesso, cortar o ciclo de resposta, silenciar os retornos, manter a presença firme sem entregar reações. Essa forma de agir é um choque para o manipulador, porque a toxicidade espera ser enfrentada, espera ser desmascarada, discutida, posta à mesa. Mas quando você apenas observa, silenciosamente reposiciona e retira o alimento emocional do jogo, a manipulação morre de inanição. E o melhor, você sai ileso, sem brigar, sem criar guerra, sem exposição, apenas deixando claro, pela ausência de resposta, que você viu, e que a sua frieza é mais ameaçadora do que qualquer grito. E há algo ainda mais poderoso nisso. Quando você entra nesse estado de contenção observadora, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é um campo de força. Porque o manipulador, sem saber como você vai agir, perde o controle. Começa a cometer erros, a se expor, a exagerar nos movimentos, a revelar aquilo que antes escondia. Você não venceu no grito, venceu no silêncio. Não venceu expondo, venceu esperando. E agora que ele está vulnerável, o próximo passo é simples. Você não o ataca, você o esvazia. E é por isso que, após o silêncio e a observação, vem o próximo movimento. Nunca entrar em conflito direto. Porque no jogo maquiavélico, os combates mais eficazes são invisíveis, e o adversário só percebe que perdeu quando já não tem mais espaço para agir. Depois que você silencia o manipulador e o observa com frieza, uma tentação começa a surgir, a de expor tudo, jogar a verdade na cara, desmascarar, dizer para todos o que ele é, o que fez, o que representa. Mas esse é o maior erro estratégico que alguém pode cometer: transformar um jogo de poder num espetáculo emocional. Maquiavel sabia que o confronto direto pode até parecer corajoso, mas é quase sempre burro. Ele dizia que um inimigo ferido, mas vivo, é mais perigoso do que um inimigo que sequer sabe que foi vencido. Por isso, a verdadeira inteligência não está em destruir publicamente quem te ameaça, mas em fazer com que ele se destrua sozinho, sem nunca perceber que foi você quem puxou os fios.
É nesse ponto que a Lei 3 das 48 Leis do Poder, oculte suas intenções, se torna vital. Porque no momento em que o manipulador percebe que você entrou no jogo, ele também entra em estado de alerta. E o que era dissimulado, agora se torna escancaradamente venenoso. Ele começa a se defender, a mobilizar alianças, a controlar narrativas, a inverter papéis. E o que poderia ter sido uma retirada silenciosa e precisa se transforma num campo de guerra, onde tudo que você diz pode, e será, usado contra você. Por isso, a forma mais eficaz de desarmar alguém tóxico não é enfrentando. É sumindo do campo de visão dele enquanto desmonta, peça por peça, a influência que ele achava que tinha. Isso exige algo que poucos dominam: contenção e paciência. Enquanto o tóxico age com urgência, você age com estratégia. Enquanto ele se movimenta para manipular, você cria espaço para que ele escorregue sozinho. E não se trata de covardia, trata-se de poder real, porque poder não é gritar. Poder é manipular o cenário a seu favor com tamanha precisão que o inimigo se perde em suas próprias armadilhas. E se engana quem acha que isso exige frieza emocional extrema. O que isso exige de fato é inteligência social combinada com autocontrole. É resistir ao desejo de reagir e, no lugar disso, conduzir silenciosamente a narrativa. A Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme fraqueza em poder. Também se encaixa aqui como uma luva. Porque muitas vezes parecer derrotado é o movimento mais letal que se pode fazer. Ao recuar, você dá ao manipulador a falsa sensação de controle. Ele acha que venceu, que te dominou, que você desistiu. Mas enquanto ele celebra, você trabalha. Você reorganiza alianças, fortalece sua reputação, recalibra seus objetivos e principalmente desconstrói a influência dele sem levantar poeira. Quando ele perceber, já estará isolado, descredibilizado, cercado pela própria sombra. E você? Você estará longe demais para ser tocado, alto demais para ser questionado. Nunca subestime o impacto da vitória invisível. Ela é silenciosa, mas definitiva. Porque o manipulador sobrevive do embate. Ele precisa de palco, de plateia, de barulho. Quando você nega isso a ele, você o enfraquece na raiz. Ele tenta provocar, você não responde. Ele tenta se vitimizar, você não comenta. Ele tenta manipular percepções, você apenas se afasta com elegância. E esse afastamento, quando feito com constância e precisão, cria uma narrativa que ele não consegue controlar. Porque agora não é mais você quem parece o desestabilizado, é ele. Não é você quem parece frágil, é ele quem se torna insistente, carente, barulhento, e o manipulador que perde o controle da narrativa perde tudo. Maquiavel sabia que o poder mais sólido é aquele que opera no subsolo. O poder que não precisa de anúncio, nem de espetáculo, nem de afirmação. Quando você age nesse nível, suas vitórias deixam de ser emocionais e passam a ser estruturais. Você não precisa provar nada. Apenas move peças, apenas cria espaços, apenas muda de lugar, e o sistema ao redor muda com você. E isso não é frieza, é clareza. É a sabedoria de entender que a vida real não recompensa quem tem razão no grito. Ela recompensa quem tem influência no silêncio. E talvez o maior símbolo dessa estratégia seja exatamente isso. Deixar o manipulador falar sozinho. Permitir que ele grite sem plateia. Se justifique sem acusação. Provoque sem reação. E isso, para alguém que vive de controle, é um tipo de morte lenta. Porque o jogo de poder não se vence com raiva. Se vence com ausência. Não se vence com argumento. Se vence com reposicionamento. Não se vence ganhando discussões. Se vence esvaziando o adversário até que ele perceba que está lutando sozinho.
E quando você domina essa arte de desaparecer enquanto ainda está presente, quando domina a habilidade de vencer sem declarar guerra, quando aprende a destruir influência sem nunca atacar diretamente, você se torna intocável, porque sua força deixa de depender daquilo que você pode dizer ou provar e passa a existir no que você silenciosamente impede que o outro alcance. Mas há um movimento ainda mais elegante, mais letal e mais preciso. Fazer com que o próprio manipulador se queime, não pelas suas palavras, mas pelas dele. E isso exige mais do que estratégia. Exige frieza, firmeza e a arte de usar o espelho como arma. Quando você se recusa a reagir ao ataque direto, quando se cala com firmeza e recua com cálculo, a tóxica, seja ela uma colega, um parceiro, um familiar ou qualquer outra figura camuflada de benevolência, começa a entrar num ciclo de desespero silencioso. Porque agora ela não sabe o que você vai fazer, o que está pensando, nem qual será seu próximo passo. E nesse momento surge a reação natural dos manipuladores diante do silêncio estratégico. Eles começam a falar demais. Tentam retomar o controle da narrativa, aumentar a intensidade da manipulação e, sem perceber, acabam se expondo. É aí que você precisa ser frio o suficiente para deixar que ela se destrua com a própria boca, sem que você precise levantar um dedo. Maquiavel, embora não usasse os termos modernos, sabia perfeitamente que o desequilíbrio emocional do inimigo é uma arma a ser explorada. E essa tática está perfeitamente alinhada à Lei 9 das 48 Leis do Poder. Vença por suas ações, nunca por argumentos. Porque argumentar com uma pessoa tóxica é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Cada palavra sua alimenta o jogo dela. Cada tentativa de explicar, confrontar ou provar seu ponto te coloca na posição de reativo, e a posição reativa num jogo de poder é o território da fraqueza. Ao invés disso, você se move pelo oposto. Age, muda, se reposiciona, impõe limites sem anunciar. E ao mesmo tempo, cria o cenário para que a manipuladora fale o suficiente para queimar o próprio teatro. Isso exige paciência. E, acima de tudo, a frieza de saber observar sem necessidade de controlar o tempo da exposição. Porque ela virá, inevitavelmente. E quando vier, você não precisará acusar. Bastará deixar que as ações dela confirmem o que você já sabia. É aqui que entra uma das leis mais sofisticadas do jogo maquiavélico, Lei 44. Desarme e enfraqueça com o espelho. Porque o espelho, quando usado com inteligência, faz mais do que refletir. Ele devolve o comportamento com tanta clareza que o próprio manipulador entra em pânico ao se ver sem filtro. Imagine isso. Ao invés de responder à ironia com raiva, você responde com a mesma ironia, mas controlada, sutil, provocadora. Ao invés de ceder ao drama, você o imita com calma, escancarando o exagero. Ao invés de tentar se justificar por um erro fabricado, você o acolhe como se fosse verdade, deixando a acusação parecer absurda. Nesse momento, a manipulação entra em curto-circuito. Por quê? Porque a manipulação depende de assimetria. Ela funciona quando você leva a sério o teatro, quando se esforça para se explicar, quando acredita que a outra pessoa está realmente debatendo. Mas quando você espelha, e espelha com domínio, o que ela está tentando fazer, ela se vê. E se vê como nunca quis ser vista, vazia, incoerente, descontrolada. Isso não é sobre provocar, é sobre expor sem dizer. É sobre devolver o jogo com a calma de quem não precisa provar nada. E isso desarma, porque o manipulador depende da sua desestabilização emocional para continuar operando. A maior armadilha que você pode montar para uma pessoa tóxica é a sua estabilidade. É a sua ausência de pressa. É a sua neutralidade sem frieza, sua firmeza sem ataque,
sua ausência de escândalo diante da provocação, porque isso a força a aumentar o volume. E quanto mais alto ela fala, mais incoerente ela soa. Quanto mais age para te desestabilizar, mais ela revela o que realmente é. Alguém desesperado para manter o controle de uma narrativa que já escapou das mãos. Essa tática é poderosa, porque não coloca você como vilão, nem mesmo aos olhos de quem observa de fora. O manipulador que grita sozinho, que acusa sem resposta, que provoca sem retorno, se torna uma caricatura. E aos poucos, o que antes era admiração vira desconfiança. O que era simpatia vira incômodo. E o que era influência vira repulsa. Tudo isso sem que você precise expor nada, apenas deixando que o tempo, o espelho e o próprio excesso façam o trabalho por você. Esse é o verdadeiro poder maquiavélico. Não vencer o inimigo em público, mas deixar que ele caia sozinho, porque perdeu o controle tentando controlar você. E esse tipo de vitória é definitiva, porque ela não precisa ser defendida, não precisa de explicação. Ela simplesmente acontece, e quando acontece você já está em outro lugar, mais alto, mais sólido, mais distante, e ele ainda está tentando entender como perdeu algo que achava ter nas mãos. Mas você sabe, perdeu porque não soube o que fazer quando o outro parou de reagir. Perdeu porque falou demais, quando o outro passou a ouvir de menos. Perdeu porque se exibiu demais, enquanto você apenas recuou em silêncio. E agora, você não precisa mais responder. Basta continuar caminhando, mas dessa vez com um novo tipo de força. A de quem sabe que o medo, quando bem posicionado, se torna uma arma ainda mais eficaz do que o ataque. E é aí que entramos na próxima brutalidade estratégica: usar o medo deles contra eles. Porque no fim das contas, o manipulador é o ser mais vulnerável do tabuleiro. E você pode virar o jogo colocando a própria insegurança dele para trabalhar a seu favor. Todo manipulador tem um medo secreto. Medo de ser ignorado, medo de ser desmascarado, medo de perder a influência, medo de não ser mais necessário. E por trás da toxicidade, existe sempre uma verdade escondida. O tóxico é, no fundo, profundamente inseguro. Mas ele compensa essa insegurança com excesso de presença, com controle disfarçado de cuidado, com agressividade travestida de sinceridade. A boa notícia? Isso pode e deve ser usado contra ele. Porque quando você aprende a identificar quais são os gatilhos do medo de uma pessoa manipuladora, você adquire uma arma silenciosa, precisa e devastadora. A sua ausência estratégica combinada com o acionamento direto daquilo que ele mais tenta esconder. Maquiavel, em essência, era um mestre da intimidação sutil. Ele sabia que o medo não precisa ser declarado, basta ser percebido. A Lei 17 das 48 Leis do Poder. Mantenha os outros em estado latente de terror. Não fala sobre ser cruel, fala sobre ser imprevisível, porque o imprevisível gera desconforto, e o desconforto, quando constante, se transforma em medo. Pense em como age o manipulador. Ele cria insegurança para te deixar instável, te faz se perguntar o que ele vai fazer, o que pensa, o que sabe. Agora inverta o jogo. Você desaparece, você muda o comportamento, você não responde, você não informa. Você deixa lacunas, e nesse silêncio você planta o medo. Mas é um medo específico, não é aquele pânico explosivo. É o medo que corrói por dentro. Medo do que você sabe. Medo do que você vai fazer. Medo de quem você está se tornando agora que não precisa mais dele. Esse tipo de medo é destrutivo para quem vive de controle. Porque você, que antes parecia previsível, agora é um enigma. Um silêncio que observa. Uma ausência que pesa. Um vazio que ameaça mais do que qualquer palavra. E nesse momento, ele começa a se desestabilizar. Não porque você atacou, mas porque você retirou tudo aquilo que o sustentava. A sua atenção, a sua emoção, a sua reação. Aqui entra a Lei 31.
Controle as opções. Faça os outros jogarem com as cartas que você dá. O jogo vira quando você para de aceitar as regras dele e impõe as suas. Você decide o que responde, quando responde, se responde. Você decide com quem fala, com quem se conecta, quem entra e quem sai do seu campo. Você decide a narrativa, os espaços, os limites. E o manipulador que antes estava no centro, agora dança em círculos, tentando entender por que perdeu o chão. Você não está sendo cruel, está reordenando o tabuleiro. E quanto mais ele tenta desesperadamente retomar o controle, mais ele revela a fragilidade que antes escondia atrás da pose firme e do discurso articulado. Mas para isso funcionar, você precisa se manter posicionado. Não pode ceder ao impulso de dar uma última resposta. Não pode cair na provocação do drama. O medo que você gera só se sustenta quando vem de uma presença sólida e inquebrantável. Você não precisa ser agressivo, precisa ser intocável. Precisa mostrar que, enquanto ele vive de ruído, você vive de domínio. E isso é percebido. Em cada silêncio, em cada desvio de foco, em cada não dado com firmeza, você comunica: você não me controla mais. E isso é aterrorizante para quem só sabe se relacionar a partir da manipulação. O mais fascinante disso tudo é que o medo, quando bem posicionado, não afasta, ele reorganiza. O manipulador que antes se sentia no topo, agora tenta recuperar espaço. Só que o jogo inverteu. Agora é você quem comanda as opções. É você quem decide se ele terá acesso à sua presença, à sua energia, ao seu tempo. E quanto mais você restringe isso, mais ele sente o peso da sua ausência como se fosse uma punição. O que antes era carência sua, agora é dependência dele. E é nesse ponto que você se torna perigoso. Não porque impõe medo com gritos ou ameaças, mas porque deixou de precisar e passou a ser temido pela força do seu não. Esse tipo de medo não se declara, ele se constrói. Ele é o resultado de um reposicionamento contínuo, calculado, firme e silencioso. Ele cresce quando você mostra que não vai mais ceder, nem argumentar, nem implorar. Quando você mostra que pode ir embora e não olhar para trás. Isso é poder. Poder real. Poder que não precisa de performance. Porque quem entende a mecânica do medo emocional começa a usá-lo com frieza. Não para ferir, mas para se proteger e se impor. E o melhor de tudo é que esse medo reorganiza os espaços. Gente que antes te manipulava começa a pisar com cuidado, começa a medir palavras, começa a observar seus limites. E isso acontece porque agora você se tornou o fator imprevisível do ambiente. Você se tornou a variável que eles não conseguem mais controlar. E no jogo do poder, quem não pode ser previsto não pode ser dominado. Mas o verdadeiro ápice dessa virada de poder não está em intimidar, está em partir. E ao partir, deixar cicatrizes de respeito. Porque o corte que é feito com elegância, com clareza e sem retorno, vale mais do que 1000 respostas. Chega um ponto em que continuar no mesmo ambiente é pior do que partir. Não porque você perdeu, não porque foi vencido, mas porque você já extraiu tudo o que precisava dali, inclusive as lições. E quando você atinge esse ponto, é hora de fazer o movimento que mais confunde e silencia os tóxicos, o afastamento com elegância. Não é fuga, nem drama, nem ultimato. É o simples, porém brutal, gesto de retirar sua energia, sua atenção e sua presença com a mesma frieza com que um rei se levanta da mesa após o banquete, não por arrogância, mas porque já não há mais nada ali digno do seu apetite. A Lei 16 das 48 Leis do Poder. Use o afastamento para aumentar o respeito e a honra. É uma das mais subestimadas e, ao mesmo tempo, uma das mais letais. Porque ela quebra o padrão de comportamento que os manipuladores esperam.
O tóxico vive da repetição emocional. Ele quer que você exploda, volte atrás, argumente, chore, grite, retorne. Ele espera que, mesmo após a ruptura, você continue preso a ele emocionalmente. Mas o afastamento elegante não grita, ele silencia. Ele não faz anúncio. Ele simplesmente acontece. E esse tipo de corte é o que deixa cicatriz, porque ele não tem aviso, não tem plateia, não tem reconciliação. É seco, limpo e definitivo. E o mais importante, não se trata de afastar-se para punir o outro. Se trata de proteger o que você construiu em si mesmo. Você não se afasta porque odeia. Você se afasta porque se ama. Porque entendeu que sua energia não é infinita. Que sua presença tem valor. E que manter um manipulador por perto, mesmo que seja por pena, conveniência ou medo da solidão, é o mesmo que deixar uma porta aberta para o veneno voltar a entrar. E esse veneno, por menor que pareça, sempre acha um jeito de contaminar sua clareza. É por isso que o afastamento verdadeiro não é físico, é energético. É a sua decisão de não mais reagir, não mais tentar resolver, não mais querer convencer. É a escolha consciente de deixar que a ausência fale por você. E essa ausência, quando sustentada com elegância, vira um símbolo. Ela mostra que você cresceu tanto que não cabe mais naquele ambiente. E o manipulador, por mais que tente fingir indiferença, sente. Porque o manipulador, no fundo, nunca quer perder o controle. E quando você vai embora sem fazer escândalo, sem deixar rastros, sem deixar portas entreabertas, ele entende que perdeu e não há mais nada que possa fazer. Esse movimento só é possível quando você já atingiu um nível elevado de autocontrole. Porque quem ainda está preso ao emocional precisa gritar para afirmar força. Quem ainda está machucado precisa do confronto final. Quem ainda depende do outro para se sentir validado precisa vencer a discussão. Mas você não. Você parte em silêncio. E justamente por isso deixa a maior marca de todas, a ausência inexplicável de alguém que estava ali, presente, confiável, acessível, e agora não está mais. A Lei 36. Ignore o que não merece atenção, reforça esse mesmo princípio. Porque ignorar não é desprezar. Ignorar é recalcular onde sua atenção deve estar. É redirecionar seu foco. É parar de investir energia onde só existe drenagem. E quando você para de reagir ao tóxico, quando para de olhar, de responder, de justificar, ele começa a desaparecer. Não fisicamente, mas no impacto que tinha sobre você. E essa é a vitória final. Quando quem antes controlava suas emoções agora já não tem mais nem a chave do seu silêncio. Afastar-se com elegância é muito mais do que virar as costas. É sair por cima, com dignidade, com serenidade. Sem desejar mal, mas também sem desejar retorno. É entender que certas pessoas só existem na sua vida para te ensinar como nunca mais permitir esse tipo de presença. E depois que a lição é aprendida, não há razão para continuar repetindo o mesmo ciclo. Você apenas parte. E parte com tanta leveza que deixa atrás de si não mágoa, mas um eco de respeito. A tóxica, por mais que nunca verbalize, entende. Ele viu, ele sabe, e ele partiu sem precisar se vingar. E isso fere mais do que qualquer acusação. E é nesse nível que você atinge o poder de transformação. Porque agora, até mesmo o que era veneno se torna impulso. Até o que foi sabotagem se torna aprendizado. Até o que te enfraqueceu por anos, agora te fortalece em silêncio. E é exatamente sobre isso que trata o último movimento estratégico: transformar toda essa experiência, a dor, a manipulação, a decepção, em combustível para sua ascensão. Não como vingança, mas como evolução. Depois que você corta com elegância, depois que se retira com firmeza e silêncio, depois que deixa a cicatriz de respeito onde antes havia um vínculo de dominação, uma nova sensação começa a surgir dentro de você.
É leve, mas intensa. Quase como um sussurro no fundo da mente: eu não sou mais aquela pessoa. Porque na prática, não se trata apenas de ter vencido uma batalha contra alguém tóxico. Se trata de ter vencido uma versão de si mesmo que tolerava o que hoje você já não permite mais. E é aí que a verdadeira ascensão começa. Não na vingança, não na exposição, mas na transformação. A Lei 40, despreze o que é gratuito, nos ensina que tudo o que vem fácil demais, sem custo, sem esforço, sem clareza, esconde uma armadilha. E talvez a maior armadilha de todas seja aceitar o retorno das pessoas tóxicas sob o disfarce da reconciliação, da nova fase, da mudança repentina. Mas agora, você enxerga, não vale o preço, porque já entendeu que a sua paz é cara, que sua energia é limitada, que seu tempo não pode mais ser desperdiçado tentando consertar o que já mostrou que prefere se manter quebrado. Esse desprezo, aqui, não é arrogância, é discernimento. É a decisão consciente de não aceitar mais migalhas emocionais como se fossem afeto. E nesse novo espaço que se abre quando o tóxico sai, entra potência, entra foco, entra clareza. Agora, tudo aquilo que te prendia começa a te empurrar. A dor que você viveu te torna mais atento. As humilhações que engoliu te tornaram mais seletivo. Os jogos que quase te enlouqueceram te deram leitura emocional. Os silêncios que te machucaram te ensinaram a ouvir o que não é dito. E o que antes parecia trauma, agora vira visão estratégica. Você não volta mais o mesmo para o jogo. Você volta mais perigoso, não por querer machucar, mas por saber exatamente como se proteger. Essa virada acontece quando você internaliza a Lei 20. Não se comprometa com ninguém. E aqui, o compromisso não é sobre promessas. É sobre vínculos emocionais inconscientes com pessoas que te puxam para baixo. Você começa a entender que a sua jornada exige foco, e foco exige cortes. E os cortes, por mais duros que sejam, te libertam para voar sem lastros. Porque agora você está comprometido com algo maior. Com seu crescimento, com sua paz, com sua missão. E isso vale mais do que qualquer história mal resolvida ou vínculo tóxico com prazo vencido. E talvez o mais poderoso de tudo seja perceber que, se não fosse pela pessoa tóxica, você não teria acessado essa versão de si mesmo. Não teria descoberto a força que tem. Não teria aprendido a se posicionar. Não teria sido obrigado a crescer emocionalmente na marra. A toxicidade foi o gatilho. A superação foi a resposta. O que te destruiu lá atrás, hoje te constrói. E isso muda tudo. Porque quando você percebe que até o que te feriu contribuiu para a sua ascensão, você para de carregar rancor e passa a carregar maturidade. A força não está em superar o outro, está em usar tudo o que você viveu como degrau. Você cresce, não apesar do que passou, mas por causa do que passou. Você sobe, não para provar nada a ninguém, mas porque já entendeu que a sua presença não pode mais habitar ambientes pequenos, relações rasas ou ciclos que não te nutrem. Você entendeu que presença é poder, que ausência é posicionamento, que silêncio é linguagem, e que o verdadeiro poder nunca grita, ele apenas age, muda, transforma. No fim das contas, o que você faz com a toxicidade que sofreu define o tipo de líder que você se torna. Líder de si mesmo, da sua vida, da sua energia, do seu tempo. O manipulador perdeu. A dor passou. A versão fraca ficou para trás. E agora você segue, mais frio, mais forte, mais claro. Mas não se trata de se tornar insensível. Se trata de nunca mais se esquecer do que você aprendeu. Porque daqui para frente, a cada nova relação, a cada nova conexão, a cada novo ambiente, você leva junto a lucidez de quem já esteve no fundo,
E agora sobe com consciência. E isso é algo que ninguém tira de você, nem mesmo os que tentaram te destruir.